A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde falamos sobre a Bíblia e como aplicá-la à nossa vida. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o jejum, uma prática que pode nos aproximar de Deus e nos ajudar a receber as suas bênçãos. Mas como fazer um jejum que Deus atende? Como saber se estamos jejuando da maneira certa? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. O que é o jejum? O jejum é uma forma de renunciar a algo que normalmente nos dá prazer, como comida, bebida, entretenimento ou outras atividades, por um período de tempo determinado, para nos dedicarmos à oração e à adoração a Deus. O jejum serve para expressarmos a nossa dependência de Deus, para buscarmos a sua vontade e para nos humilharmos diante dele. O jejum também pode ser um sinal de arrependimento, de tristeza ou de intercessão por alguma causa. Na Bíblia, encontramos vários exemplos de pessoas que jejuaram por diferentes motivos. Por exemplo, Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites quando recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Êxodo 34:28. Davi jejuou quando seu filho ficou doente. 2 Samuel 12:16. Esther jejuou por 3 dias antes de falar com o rei para salvar o seu povo. Esther 4:16. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto antes de iniciar o seu ministério. Mateus 4:2. Os apóstolos jejuaram quando escolheram os líderes da igreja ou quando receberam uma direção de Deus para sua missão. Atos 13:2-3, 14 e 23. Tipos de jejum. A Bíblia fala sobre 3 tipos principais de jejum de alimentos: o jejum total, o jejum com água e o jejum parcial. Também temos exemplos de abstenção de outras coisas da vida cotidiana, que poderão ser considerados jejum. O jejum total é o mais radical, que só aconteceu em situações extremas, como o caso de Esther, e nunca por mais de 3 dias. Nesse tipo de jejum, a pessoa não come nem bebe nada durante todo o tempo do jejum. Esther 4:16. O jejum com água é o tipo mais convencional. Nesse tipo de jejum, a pessoa não come nada, mas bebe água para se hidratar. Parece ser este tipo que Jesus fez no deserto por 40 dias. Mateus 4:2. O jejum parcial é mais flexível. Nesse tipo de jejum, a pessoa restringe alguns tipos de alimentos ou bebidas, mas não todos. Por exemplo, Daniel não tomou vinho, carne ou coisas saborosas durante 3 semanas. Daniel 10:2-3. Outro exemplo é o chamado jejum de Daniel, que consiste em comer apenas frutas, verduras e grãos por 21 dias. Além desses tipos de jejum de alimentos, também podemos nos abster de outras coisas que ocupam o nosso tempo ou a nossa atenção, como redes sociais, televisão, jogos, música ou outras formas de entretenimento. O objetivo é sempre o mesmo: dedicar mais tempo a Deus e buscar a sua presença. Como fazer um jejum que Deus atende? Agora que já sabemos o que é o jejum e os seus tipos, vamos ver como fazer um jejum que Deus atende. A Bíblia nos dá alguns princípios importantes para jejuarmos da maneira certa. O primeiro princípio é ter um propósito claro para o jejum. Não devemos jejuar só por jejuar, mas sim por uma razão específica. Pode ser para buscar a vontade de Deus para uma decisão importante, para pedir a cura de alguém, para clamar por um avivamento espiritual ou para qualquer outra causa que esteja no nosso coração. O importante é ter um foco na oração e não se distrair com outras coisas. Neemias 1:4. O segundo princípio é ter uma atitude sincera diante de Deus. Não devemos jejuar para impressionar os outros ou para nos sentirmos superiores. O jejum deve ser uma coisa privada, entre nós e Deus. Jesus nos ensinou a jejuar com discrição, sem mostrar uma aparência triste ou de sofrimento, para que o nosso Pai, que vê em secreto, nos recompense. Mateus 6:16-18. O terceiro princípio é ter uma vida de obediência a Deus. Não adianta jejuar se estamos vivendo em pecado ou em rebeldia contra Deus. O jejum deve ser acompanhado de arrependimento, de confissão e de mudança de atitude. Deus não se agrada de um jejum hipócrita ou formalista, mas sim de um jejum que nos leva a praticar a justiça, a misericórdia e o amor ao próximo. Isaías 58:3-7. Irmãos, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que vocês se sintam motivados a experimentar o jejum como uma forma de se aproximar de Deus e de receber as suas bênçãos. Lembre-se de que o jejum não é um meio de manipular a Deus ou de barganhar com Ele, mas sim uma forma de expressar a nossa dependência dEle e de nos alinharmos com a sua vontade. Deus sabe o que é melhor para nós e Ele nos atende quando oramos e jejuamos com fé e sinceridade.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Fique com Deus e até a próxima.